Então a gente tem repetido diversas vezes, né, esse trecho das Escrituras, né? Então aqui um garoto da época, um jovem, né, que estava sendo instruído por esse apóstolo dos gentios, e ele faz uma recomendação dizendo que as Escrituras foi produzida, né, foi intencionada por uma ordem divina, né? E essas escrituras ela tem o proveito de ensinar, de redarguir, que eu venho dizendo que é tipo uma chamada de atenção, né? Corrigir é corrigir, sair do erro e vai para o que é certo, e para instruir em justiça. Então, olha, observa a elaboração da palavra escrita, né? Ela vai te ensinar, ela vai te chamar a atenção, ela vai te corrigir, ela vai te dar a justiça que você talvez nem conheça, mas vai conhecendo gradativamente, né? E aí embaixo ele complementa isso, né? Dizendo que é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, as escrituras ela tem o como é que vamos dizer, ela tem a importância, a perfeição para aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, né? Ou seja, ela é uma ferramenta que habilita outra ferramenta, que no caso seria nós, os homens. Então a gente pode observar que as escrituras ela tem essa importância, né, de efetivação na nossa vida. Ela nos instrui. Agora vamos observar aqui em Coríntios. Então, o que vai estar sendo dito aqui? Ele vai ter problemas de organização. Ele vai ter um problema lá nessa comunidade, nessa região, dessa cidade aí que é chamada de Coríntios, né? O problema de cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Cada um entender qual é o seu papel dentro dessa estrutura. Então, algumas pessoas de fato elas tinham virtudes sobrenaturais, tipo visões, dons de falar em idiomas, né? Elas tinham algumas, não sei dizer exatamente se tinham ou não poder de cura, né? Mas a gente pode ver que lá as pessoas tinham distribuição de capacidades sobrenaturais, vamos dizer assim. Elas eram capacitadas de forma sobrenaturais. Não era natural o que elas tinham de capacidade. Mas a gente vai quebrar essa questão aqui em aulas na frente, que vai te levar ao entendimento por que eles tinham essas virtudes dentro da comunidade, né? Mas a gente tem que ir com calma, a gente está construindo e a gente vai entender isso mais para frente. Então o ponto aqui é você entender que realmente, de fato, eles tinham poderes sobrenaturais, né? Que eram sobrenatural, que eu estou querendo dizer, o natural é não ter poder. E quando tem coisa que foge do natural é sobrenatural, ou seja, eles tinham dons que eram cedidos pelo Espírito. Se você ler a carta, o capítulo inteiro aí, você vai ver que a distribuição era gerenciada pelo Espírito Santo. A gente vai estar entendendo isso, mas vamos devagar. Então aqui ele vai falar do que é importante, mais importante, né? Ele diz que esses dons eles iriam cessar, iriam acabar, né? Olha só o que ele vai falar aqui a partir do versículo 8. Ó. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então aqui ele está falando de forma clara, né, para o bom entendedor, que o que tinha naquela época, ele iria cessar, iria acabar. Ele até fala de uma metáfora aqui que seria interessante. Ó. Quer ver? Observe comigo, eu vou até botar isso aqui em destaque aqui no versículo 11. Vou botar aqui metáfora. Observe comigo no versículo 11, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Então, quando eu era menino,
o que que a minha mente assimilava? Era um mundo de despreocupação. Eu não tinha as percepções de maturidade de um homem, a responsabilidade, né? E tudo que envolve a esfera da emoção de um homem. Quando a gente é criança, a gente se detém nas coisas de criança. O mundo é diferente para a gente. Né? A percepção do mundo é diferente. É um mundo de fantasia, de medo, de irresponsabilidade. Né? Você é guiado pelos mais velhos. Mas quando você segue rumo à maturidade, os seus conceitos, o seu senso, a sua natureza, ela muda. E é justamente o que ele está dizendo aqui. Que a igreja, no caso, as comunidades, elas estavam começando e o Espírito, ele doava algumas coisas para poder gerenciar melhor, né, essa, como é que vamos dizer, essa, que às vezes falta palavras para encaixar bem. Ele gerenciava de uma forma melhor essa confiança das pessoas dentro da mensagem da palavra. Ou seja, ele estava trabalhando num reforço de confirmação dessa igreja, de segmento do trabalho. Né? Por isso que tinha que haver essas manifestações sobrenaturais. Mas a gente mais para frente, a gente vai estar tratando disso e vai ver que isso era controlado e era limitado e realmente foi cessando conforme os anos foram passando, né? Que a igreja ganhou maturidade, ela não precisava mais desses acréscimos, né? Sobrenaturais. A gente vai ver isso dentro da palavra. Então, autoridade religiosa. Vamos ver aqui dentro dessa visão, a autoridade religiosa da palavra. Então, devemos obedecer devemos obedecer o que está escrito. Então, agora a gente vai ver que a autoridade religiosa da palavra, ela se confirma em obediência ao que está escrito. Então a gente tem que ser bem meticuloso, bem cuidadoso para obedecer o que está escrito e não ficar ouvindo muita coisa e vendo muita coisa. Né? Inclusive, mais para frente, a gente vai ver que a fé ela não vem pelo ver. Você pode até ver um milagre, pode até ver uma maravilha, mas a fé não deve vir por causa disso, né? Não deve vir por causa disso, porque tem uma explicação para isso, mas vamos ver dentro da palavra. Então vamos aqui primeiro ver essa passagem aqui sobre obedecer o que está escrito. Olha aqui que o apóstolo, como eles tinham a responsabilidade de administrar a palavra, né? Eles aqui eram os mestres da palavra, vamos dizer assim, nós submetemos a ordem desses homens. Olha o que esse homem vai falar em relação a comportamento, ou seja, religiosidade, direção. Olha só, no versículo 6. Deixa eu botar aqui na tela para a gente poder acompanhar. Mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo as tradições que de nós recebeu. Então vê o que ele está falando. Ele está falando que pessoas que não seguem a tradição deles, dos apóstolos, ou seja, não é só aqui nesse pequeno versículo, é em todos os livros possíveis que a gente vê aqui dentro. Né? O que ele diz que a pessoa que não segue as tradições deles, olha só o que ele vai dizer. A gente vai acompanhar aqui, versículo 14 agora. Olha no versículo 14 o que ele vai dizer. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então veja, ele está dizendo que a palavra escrita. Então, nesse versículo, observe a importância da palavra escrita. Né? Se a pessoa ela não prestar obediência, né? Se submeter ao ensino do que está escrito, ela deve ser observada e afastada. Né? Para quê? Para que
ela seja recuperada. Se ela não for recuperada, algo pior pode acontecer para essa pessoa. Por quê? Porque ela não está se submetendo ao que está escrito. Ela não entendeu que ela tem que se submeter às ordens dos apóstolos. Então, devemos observar o que está escrito e devemos obedecer. E também, vamos ver agora que não podemos ir além. Embora seja aqui nessa carta, como eu disse, envolve todas as outras cartas. Agora a gente vai na carta de João, né, e vamos observar isso. João 1:9, segunda carta de João, versículo 9, só tem um capítulo. Então, o que acontecia lá na época desse apóstolo, ele também teve dificuldades com aversões, né? O gnosticismo, ele rejeita tudo que é assim, na esfera da divindade. Eles não acreditam em anjo, não acreditam em espírito, não acreditam na ordenança da palavra, né? Não acreditava em Jesus, né? Então o gnosticismo é antagônico, é aversivo à mensagem do evangelho. Assim, é como se fosse uma pessoa, um ateu, como se fosse um ateu. Isso que seria o gnosticismo, né? Mas claro que a gente tem que tratar isso com mais detalhes, e não é exatamente isso que eu estou dizendo, vai mais profundo, né? E aqui ele está dando assim algumas instruções em relação a isso, ao gnosticismo. E ele fala aqui, João, ele fala que todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? Eu vou botar aqui o dicionário aqui do lado, você vê o que é prevaricar. E não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então ele diz aqui que se alguém adulterar, trocar, ir além ou não ir além, esse não tem ao Pai e não tem ao Filho, não está retendo a doutrina, ou seja, a autoridade religiosa da palavra, né? É aqui que tem a direção, né, que nós devemos tomar em relação à autoridade, as direções religiosas, né, que a gente tem que tomar. Está dentro da doutrina de Cristo, ou seja, Deus passou para o seu filho passou para esses homens estão passando para nós. Como é que a autoridade religiosa se expressa para nós? Ela se expressa através da palavra escrita. Por isso que a gente deve observar. Para quê? Para que a gente não caia no erro dessa mensagem que está sendo escrita aqui. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Em outras traduções, parece que diz o seguinte: aquele que vai além da doutrina de Cristo, né? As traduções elas divergem assim na estrutura gramatical da palavra e dá um entendimento um pouco assim diferente, né? Não altera, mas também não dá, parece que assim como é que vamos dizer, um segmento de entendimento igualado, né? Aqui diz prevaricar. Prevaricar é mudar, né, alterar. E ir além é ir além, né? São palavras totalmente diferentes. Mas a gente aqui não está tratando de tradição, a gente está tratando de autoridade religiosa. Ou seja, se a gente não se submete ao que está escrito, a gente não está se submetendo à autoridade religiosa da palavra. Então, resumindo aqui, né, a palavra está completa, ela está perfeita para nos aperfeiçoar, né? A palavra ela foi profetizada antes dela vir, né? Quando vier o que é perfeito. Essa palavra que está escrita é a palavra perfeita, né? A metáfora, menino, né? Devemos obedecer o que está escrito, como o apóstolo dos gentios disse, e o apóstolo João também fala sobre não ir além do que está permitido.